Bom, galera, vou estar gravando a revisão para vocês aqui agora. Daí a gente vai estar falando sobre o que a gente frisou aqui agora no segundo módulo, tá? Que é no caso aí de chaves de partida, os motores que eu apresentei para você, o de rotor bobinado, o motor da Lander, né? E alguns componentes ali para fazer medição discreta em campo, tá? Então, primeiramente aí a gente já sabe qual tipo de partida que a gente vai estar usando, né? Que é a partida direta, estrela triângulo e a compressadora, tá? O restante que eu passei para vocês era mais para complementar o conteúdo, tá? Isso daí eu não vou estar cobrando em prova, tá? Bom, vamos lá. Então, pessoal, a gente já sabe, a princípio, que a partida direta a gente vai ter uma limitação aí em questão da potência nominal do motor lá, né? Que a concessionária e até mesmo a própria norma, né, NBR 5410, ela fala que você tem que estar procurando em algum local aí da concessionária que vai estar tendo limitação aí para estar fazendo partida direta de algum tipo de motor. Normalmente é até no máximo 10 CV, tá? Mas no caso aqui a norma está falando 5 CV, mas aí vai depender da concessionária, tá? Aí a gente tem que consultar algum material que tenha da concessionária para saber até qual a limitação da partida direta ali para a potência nominal do motor, tá? Então aqui eu coloquei 5 CV, mas pode aqui em Sorocaba, aqui no caso da CPFL Piratininga, pode ser uma outra potência, eu não sei, tem que pesquisar daí, tá? Então, a princípio, a partida direta, a limitação dela vai ser questão de potência nominal do motor, tá? Daí a partida direta, a gente sabe que a corrente vai ser de 6 a 10 vezes a corrente nominal de meio segundo até 10 segundos, né? Dimensionamento eu não vou cobrar de vocês, tá? Então, a vantagem que a partida direta tem é fácil construção, conjugado de partida elevado, baixo custo, partida rápida. A desvantagem que ela vai ter, né? Por conta de ter uma queda de tensão muito alta, né? Então é elevada a queda de tensão do sistema de alimentação da rede. Cabos e dispositivos devem ser superdimensionados, elevando o custo do projeto. Imposição da concessionária que limita a queda de tensão. No caso, essa imposição da concessionária é a questão lá da potência nominal do motor, porque a gente não pode colocar um motor com uma potência muito alta para fazer a partida direta por conta das questões de queda de tensão aí que vai estar agregando problema para geração de energia, no caso ali da concessionária, né, no caso da distribuição, alguma coisa do tipo, tá? Então por isso que não pode estar colocando motor com uma potência muito alta para fazer partida direta. Também não é viável você colocar um cara desse aí, porque nem questões aí de cabo, dimensionamento, esse tipo de coisa, tá? Aí a partir de estrela triângulo, pessoal, o motor vai partir com uma tensão reduzida e a corrente também ela tem uma queda de corrente, que ela vai ser 33% da corrente nominal, tá? No caso aí é 1/3, tá? Na apostila de vocês está escrito como 1/3, mas aqui eu coloquei 33%. Se vocês dividirem 1 por 3 e multiplicar por 100 vai dar 33%, tá? Então, galera, daí a gente tem uma queda de tensão de 58%, tá? E a queda de corrente aí na partida, tá? Então, por isso que a gente utiliza lá a partida estrela triângulo aí para não ter esse pico de corrente aqui que é igual à partida direta, conforme vai atingindo a corrente nominal vai caindo. Já na partida estrela triângulo é diferente aqui, ó, como vocês podem ver, tá, no gráfico aí. Aí as vantagens que tem, um baixo custo, pequeno espaço ocupado pelos componentes. Aí a desvantagem que ele tem, se o motor não atingir pelo menos 90% da rotação nominal, ele caracteriza como uma partida direta, então não convém fazer isso daí, tá? O motor precisa ter 6 terminais, tá?
Além disso daí, galera, deixa eu achar aqui, tem mais uma desvantagem aqui. Se eu não me engano, ele perde 1/3 do torque nominal por conta da partida, né? Por conta da gente ter reduzido a corrente. Então é consequência, se a gente reduz a corrente de partida, né? Como a gente reduziu a corrente de partida em 1/3, a gente vai perder no torque 1/3 também, tá? Então isso aí é consequência no caso da gente ter reduzido a corrente, vai estar atrelado também a perda de torque nominal no motor, tá? Então essa é uma desvantagem também que vai ter aí, tá? Aí a gente tem a partida compensadora também lá, galera. Como é que vai funcionar a partida compensadora? Conforme a gente fecha o autotransformador aí, e vocês estão vendo aí que tem 50%, 65%, 80% e 100%, esses daí são os taps do transformador. Conforme a gente fecha o transformador, vai ser um tap. Normalmente utiliza de 65% a 80% aí do tap, tá? Então, conforme a gente fecha o autotransformador, a gente vai ter uma redução da partida, tá? No valor de corrente lá. Então, daí se a gente fechar aí a bobina em 65%, o tap no caso, a gente vai ter uma redução de 42% do valor da partida direta. Se fechar em 80% o tap, a gente vai ter uma redução de 64%, tá? Então a diferença aí de um e outro é essa daí, tá? Aqui a gente vê qual que é a vantagem e a desvantagem de utilizar a partida compensadora aí. Então no caso aí ela tem uma capacidade de partir o motor com carga, né? A gente consegue ajustar o tap conforme a necessidade, tá? Aí a desvantagem que tem da partida compensadora, que a gente tem que colocar um transformador, tá? Dependendo do projeto que for fazer, o transformador ele é pesado, né? Então a gente tem que colocar isso aí também na balança, né? E também uma grande desvantagem que esse cara vai ter aí é o número de partida, né? Que tem uma limitação que a gente vai ter por conta de partida por hora aí se caso for utilizar a partida compensadora, tá? Aí o motor da Lander, galera. O motor da Lander, ele é aquele motor lá que eu falei pra vocês que ele tem duas velocidades, né? Conforme a gente faz o fechamento ali do motor, ele vai ter uma velocidade baixa ou uma velocidade alta, tá? Então o motor da Lander, a gente não precisa de algum outro tipo de dispositivo eletrônico para estar controlando a velocidade. Ele a gente não vai conseguir controlar a velocidade, mas a gente vai conseguir, é como se a gente tivesse um seletor e fizesse com que através desses seletores a gente tivesse dois tipos de velocidade para estar trabalhando. Então o motor da Lander, quando a gente faz um fechamento no motor, a gente atinge uma velocidade. Se fizer a comutação para outro fechamento, a gente atinge uma velocidade diferente, tá? Então no caso aqui o motor da Lander, se a gente fizer o fechamento em estrela, ele vai ter uma velocidade baixa. Se a gente fizer o fechamento em duplo estrela, aqui a gente vai ter uma velocidade alta, tá? Então normalmente aqui é o que está falando aqui, ó. Ele vai ter relação de espiras múltiplas de 2. Então vai ser motores de 2 e 4 polos ou motor de 4 e 8 polos, tá? Aí, o motor da Lander ele tem 6 bobinas que podem ser combinadas de duas formas: estrela, triângulo e dupla estrela, tá? E lá o partida de rotor bobinado, pessoal. Esse cara aí é aquele que eu falei para vocês que a gente tem que colocar as resistências em série com o motor, né? Para aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade dele lá, tá? Daí a gente vai ter o reostato de variação e o reostato de variação descontínua, tá? O reostato de variação contínua a gente consegue mudar essa resistência, e o reostato de variação descontínua são resistores fixos lá que a gente vai colocar em série, tá? Então a diferença é essa daí. Aí o controle discreto de variáveis do processo, o primeiro que a gente tem lá é o termostato. O termostato ele vai servir para a gente controlar a temperatura, nada além disso, tá? Então a gente, através
pressostato aqui no caso, desculpa, termostato no caso, galera, se a gente variar ali o potenciômetro que ele tem ali, ou seletor, no caso, né, se a gente fazer a variação desse seletor aí, ele vai ficar com uma temperatura fixa. Se essa temperatura variar no ambiente, ele vai desligar ou ligar os terminais que ele tem ali, tá? Então aqui a gente consegue ver como é que ele faz essa variação de temperatura através de dilatação ou contração do material ali. Então se um dilata, o outro também ele demora um pouco mais para dilatar. Então o material ele muda de forma conforme a temperatura, tá? Porque como tem dois materiais diferentes que não são iguais, então o coeficiente de dilatação dele é diferente, fazendo com que essa forma aqui de fazer medição ela faça uma aferição através desses materiais aí, tá? Não é uma aferição digital, é como se fosse uma aferição analógica, tá? No caso aí. Então o termostato, no caso aí, ele vai só fazer medição de temperatura, variação de temperatura, para controle de temperatura, tá? Daí já o pressostato, galera, a gente vai estar trabalhando em cima de pressão, tá? Então se tiver uma variação de pressão diferente do ajuste aqui, ó, esse cara aqui ele vai abrir o circuito, né? Ou vai fechar o circuito. E nem vocês estão vendo aqui, ó, tem dois terminais aqui, um tá aqui e o outro tá aqui, ó. Um terminal ele vem aqui, o outro terminal ele vem aqui. Se esse cara aqui atingir uma pressão que a gente colocou através desse parafusinho aqui, esse cara aqui ele vai fechar o contato ou vai abrir o contato, tá? Daí já o fluxostato a gente vai trabalhar em cima de vazão. Então se atingir uma determinada vazão, né, esse cara ele vai estar atuando. Se não tiver na vazão pré-determinada lá que a gente precisa trabalhar, ele talvez não atue. Vai depender da situação, né? Se a gente for trabalhar com um equipamento lá fechado ou aberto, tá? NF ou NA, tá? Então no caso aí o fluxostato vai trabalhar em cima de vazão, galera, tá? E o pressostato em cima de pressão. Aí a gente tem as tomadas industriais, né? Porque quando a gente vai para a indústria, a gente não pode colocar a tomada simples, né? Que é 3 pinos lá que a gente vê em casa. Porque essas tomadas aí não são específicas para trabalhar com equipamento industrial, né? Dependendo aí da quantidade de pinos aí que vai estar trabalhando. Se a gente precisar de 3 fases, mais neutro, mais terra, aí já não atende esse equipamento, tá? E também por conta da corrente que vai estar circulando no equipamento. Pode estar circulando uma corrente de até 100 ampere aí nessas tomadas industriais aí, tá, galera? Aí a gente tem o relé de proteção de fase aí, né? Caso falta de fase, no caso, se tiver falta de fase, ele desliga, não deixa que o motor ele funcione faltando fase ou alguma coisa do tipo, né? Ou outro dispositivo aí que esteja no meio do caminho, né? Soft Start eu não vou falar, que não vai cair na prova, tá? E nem inversor de frequência aí que não tem na apostila de vocês. Esse aqui também não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na apostila que eu tenho que passar pra vocês aí. Mas eu acredito que seja só isso daí que vai cair na prova, tá? Então lembrando lá, pessoal, ó, o que vai cair na prova de vocês aí, ó. O que a gente viu, ó. Deixa eu descer aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá aqui pra baixo. Deixa eu descer, calma aí, galera. Categoria de partida, não. Aqui, ó. O que vai cair pra vocês aí na prova vai sair a partir da página 50 aqui, que a gente viu partida direta, né? Daí aqui, ó, nem tudo a gente vai utilizar, porque aqui tem exercício que a gente resolveu lá, tá? Aí a página 50 lá, a partir da página 50 vocês já podem utilizar, tá? Então página 50 aqui, ó, página 55 que está falando sobre controle discreto, né? Variáveis de processo, pressão, temperatura e vazão, tá? Então aqui vai estar falando ó, sobre controle discreto de temperatura,
controle discreto de pressão, né? Temperatura lá é o termostato, pressão o pressostato e vazão é o fluxostato, tá, galera? Daí mais para baixo aqui, vamos descer. Vamos descer mais um pouco. Daí aqui na página 65 ela já está falando sobre a partida estrela triângulo lá, tá? Então aqui tem tudo que eu falei para vocês aí sobre tensão, corrente, torque, tá? Então aqui ele vai mostrar vantagens, desvantagens e como é que funciona a partida estrela triângulo que vocês podem utilizar na prova, tá? Então tudo que eu tirei lá, que está na prova, eu tirei da apostila de vocês aqui para estar utilizando, tá? É a compensadora, deixa eu achar a partida compensadora aqui, qual página que tá. A partida da compensadora está na página 71, tá? Então se vocês encontrarem alguma questão sobre partida compensadora, vai estar na página 71 aí. O motor da Lander vai estar na página 73, tá? Vai estar explicando aí como é que funciona o motor da Lander. Rotor bobinado vai estar na página 74. Estomadinha industrial lá na página 78. Relé falta de fase, página 80. Isso aqui não vou cobrar conector, não sei o que, canaleta, essas coisas aradas aí eu não coloquei, tá? Que isso aqui não tem necessidade de eu pôr na prova de vocês, tá? Então é isso aí, galera. O que vai cair na prova é sobre as chaves de partida, né? E os motores que eu passei pra vocês aí, que nem o motor da Lander, rotor bobinado. E os componentes lá para medição discreta em campo, né? Que é o pressostato, fluxostato e o termostato, tá? É isso aí que vai cair na prova de vocês. Não vai ter diagrama para vocês fazerem a interpretação, porque se eu colocar diagrama lá, como tem gente que está fazendo a prova pelo telefone, se eu colocar o diagrama vai ficar muito grande lá e talvez a pessoa não consiga enxergar, fique ruim para responder, tá? Então eu não coloquei diagrama, as questões estão só questões teóricas, tá? Tudo que tem lá na prova vocês conseguem consultar aí na apostila de vocês, ou aqui no vídeo que eu tô gravando agora para vocês aí, vocês conseguem fazer a prova, tá? Beleza, pessoal, boa sorte aí para vocês aí que vai fazer a prova, tá? Antes de pegar e responder a questão, tenta analisar, ver qual que é a resposta correta para não ter problema depois, tá? Não vai lá achando que é aquilo e depois ter problema aí e no final não ser, tá? Beleza, galera, boa sorte aí e para quem for ter aula comigo depois aí também em alguma outra matéria aí, a gente se vê na próxima matéria, tá? Falou, até mais, galera.